Que dupla boa, né? Deus abençoe, queridos irmãos, no trabalho com as crianças. Flávio, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Que bom ter tantas crianças aqui conosco nessa noite. Irmãos, muitas crianças, e deve ser assim a cada quinta-feira. Aliás, hoje nós temos também o Vitor, filho do Alex e da Bianca, tocou hoje aí na bateria, aluno do SEM, não é isso? Da nossa escola de música. Deus te abençoe, Vitor. Que bom ter você aqui, tocando a bateria. Quem sabe, em breve também você não prega aqui, aí seria muito bom, né, Vitor? Deus abençoe. Irmãos, que alegria ver tantas crianças aqui. Domingo pela manhã, às 9 horas, escola bíblica infantil também. Culto infantil depois. E domingo à noite também. As crianças são muito bem-vindas na PIB. Nós estamos preparados para receber o seu filho, o seu neto, a criança que Deus tem colocado sob a sua responsabilidade. Abra sua Bíblia no Salmo 130. Eu lerei agora esse salmo da palavra do Senhor. Salmo 130. Eu lerei todo o salmo, que contém 8 versículos. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Meus irmãos, por vezes precisamos suspeitar dos nossos desejos. Nem sempre os nossos desejos são santos, nem sempre. Por vezes desejamos bens apenas porque, como quase todo mundo faz, queremos possuí-los. Às vezes desejamos aplausos, às vezes desejamos seguidores nas redes sociais, sem que isso tenha um propósito espiritual. E não é possível dividirmos a vida cristã entre a sua parte santa e a sua parte profana. Isso não é teologia bíblica, irmãos. Segundo a palavra do Senhor, no Antigo e no Novo Testamentos, nós devemos ser santos, porque santo é o Senhor. Isso significa que toda a vida do crente deve ser um palco para a apresentação de santidade ao Senhor. Os nossos desejos precisam ser desejos que demonstram que somos crentes genuínos. E crentes genuínos têm desejos espirituais em meio às possibilidades desse mundo e em meio também às adversidades. O salmista, nesse salmo que está relacionado a alguns outros salmos, inclusive o Salmo 32, que já lemos hoje à noite, nos mostra, irmãos, a súplica do povo de Israel enquanto caminhava em direção ao templo do Senhor. É um salmo de penitência, em que o povo de Deus, caminhando para o culto a Deus, expõe a sua consciência do pecado e também a convicção de que em Deus estava a solução. Por isso a Ele confessavam todo o pecado com desejo de abandoná-lo. Aqui no versículo 1 do Salmo 130, o salmista se coloca na condição de alguém que já foi submergido
alguém que está se afogando, alguém que está no fundo do mar, à beira da morte, dizendo: eu clamo ao Senhor, num lugar em que não há mais a quem recorrer, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Essa oração, um clamor ao Senhor, uma súplica cheia de emoção e de urgência ao Senhor, é vista também em outros salmos. Por exemplo, no Salmo 34, versículo 15, os irmãos encontrarão Davi dizendo: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Podemos clamar onde quer que estivermos, sob circunstâncias as mais adversas, porque os ouvidos de Deus estão abertos para ouvirem o clamor daqueles que confiam no Senhor. E aqui, meus irmãos, a partir dessa oração inicial, o que eu vejo é uma série de desejos espirituais desse salmista, e pelo menos 4 deles eu quero destacar nessa noite. O salmista demonstra desejar ser ouvido por Deus. Como eu disse, esse é um salmo penitencial. O crente diz: Senhor, eu pequei. A nação desprezou o Senhor. Nós nos envolvemos com aquilo que o Senhor rejeita, a ponto dele dizer no versículo 3: se observares, Senhor, iniquidades, quem pode permanecer de pé diante do Senhor? Quem subsistirá? Quem permanecerá vivo diante de um Deus santo? Mas é nesse pedido que está também implícita a vontade do salmista de receber perdão do Senhor. E aí, do fundo do mar, ele passa ao tribunal, quando no versículo 2 ele diz: Senhor, o Senhor que é o juiz de toda a terra, escute a minha voz, ouça a minha queixa, o reclame que eu tenho para apresentar ao Senhor. Irmãos, o primeiro santo desejo do salmista era ser ouvido por Deus, porque Deus promete ouvir seus servos. Nós temos promessas bíblicas, por exemplo, um salmista dizendo que devemos orar porque o Senhor quer nos ouvir. Imagine, que bênção essa promessa. Deus quer ouvir um homem pecador? Sim, porque Deus ama os seus filhos, a ponto de querer transformá-los, por isso os ouve com prazer, como você pai, como você que é mãe, e que ouve o seu filho confessando o erro cometido, e mesmo na disciplina, você não deixa de amar, pelo contrário, você ama porque disciplina. Se não fosse seu filho, você se omitiria de disciplinar, sabendo que não é responsabilidade sua. O salmista então diz que quer ser ouvido pelo Senhor, porque ele sabe que Deus prometeu ouvir, e então aqui no versículo 2 ele está dizendo: Senhor, escuta a minha voz, eu sou teu servo. Ele sabia da misericórdia de Deus. No versículo 4 ele diz: contigo está o perdão. Senhor, comigo está a insistente vontade de pecar, mas com o Senhor está a graciosa vontade de perdoar o arrependido, aquele que sinceramente está quebrantado. Isso me faz lembrar o profeta Miqueias. Miqueias capítulo 7, verso 19. Veja aí, meu irmão, o que diz a palavra do Senhor. Miqueias 7, 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nós estamos no ano de 2022, na era da inteligência digital, da energia atômica, nuclear, das imagens transmitidas a baixíssimo custo em tempo real para qualquer lugar do mundo. Mas ainda hoje, o fundo do oceano é um mistério para os homens. A região abissal é desconhecida, irmãos. Oceanógrafos dizem que é impossível calcular, é impossível estimar quantas milhares de vidas existem no mais profundo do oceano, onde não é possível ainda investigar, porque não existe tecnologia suficiente para sondar o fundo do oceano. Meus irmãos, a palavra de Deus
não traz qualquer informação sem propósito. A Bíblia é inspirada por Deus. Cada letra, até os sinais mais simples da língua hebraica, que são traduzidos para nós como um J ou um tio, um apóstrofo seria na nossa língua. Tudo tem um propósito. Quando a palavra de Deus diz que aquele que busca ao Senhor e clama por perdão, recebe perdão do Senhor, de tal modo que Deus lança todos os pecados nas profundezas do mar. O Senhor está dizendo: o pecado foi contra mim, eu perdoei. Quando eu perdoo, eu lanço numa região em que homem nenhum mais tem acesso, para não condenar mais vocês. Um certo comentarista bíblico diz que ao ler esse salmo, nesse versículo, ou melhor, ao ler essa profecia de Miqueias 7,19, ele pensa na seguinte imagem: quando eu entrego os meus pecados diante de Deus, confessando e abandonando arrependido, Deus coloca os meus pecados em torno de uma rocha e amarra os meus pecados com pesadas correntes de ferro, de aço inoxidável, e lança no fundo do mar, e aquela grande rocha com os meus pecados amarrados em poderosas correntes vai ao fundo do mar, mas Deus ainda põe uma boia sobre aquele local, com uma plaquinha dizendo: proibido pescar aqui eternamente, proibido pescar nesse lugar. Irmãos, nós devemos desejar ser ouvidos por Deus, com a certeza de que Deus quer nos ouvir, e Ele nos ouve com misericórdia, para nos santificar. No versículo 4, ele diz: Senhor, contigo está o perdão, para que te temam. Irmãos, quem disse que o perdão de Deus é porque Deus necessita do nosso amor? Ainda que o mundo inteiro despreze ao Senhor, Ele continuará sendo Deus, e Ele é um Deus trino. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito ama o Pai, ama o Filho, e a Trindade Santa vive em amor. Deus não necessita do seu amor, muito embora Ele se alegre com o seu amor. Não é porque Deus quer ser amado, notado, valorizado por você, é porque Deus quer te santificar. Ele te ouve, te perdoa, para que você tema o nome do Senhor. E diante de tão grande crédito que Ele dá, e do estímulo que Ele te dá à nova vida, que é o perdão, você de fato viva uma vida santa. Então, deseje ser ouvido por Deus. Deseje buscar ao Senhor de tal modo que você saberá que Ele te ouvirá, e ao te ouvir te transformará num crente melhor. Esse tem sido um desejo seu, meu irmão? Meu irmão, eu e você precisamos nos preocupar, se nós não temos sido surpreendidos a cada dia, com aquele gozo do Espírito Santo de quem diz: eu estou em comunhão plena com o Senhor. Eu estou desejando chegar em casa para orar. Talvez você esteja desejando chegar em casa para atualizar todos os contatos de um aplicativo de mensagens. Qual foi o último dia em que você disse: eu vou chegar em casa, porque eu vou entrar no meu quarto, eu vou devorar a Bíblia e depois eu vou me lançar de joelhos diante do Senhor e vou ter um tempo de qualidade com o meu Deus? Cuidado, meu irmão, se há muito tempo você não deseja simplesmente ser ouvido por Deus. Ser ouvido por Deus é um privilégio. O Deus de toda a terra, o Senhor de terra e céus. Um segundo desejo que eu encontro na palavra, e sou muito grato ao Senhor pela inspiração do texto bíblico, é o desejo de compreender a palavra de Deus. Meus irmãos, assim como Deus é digno de todo o crédito, a palavra de Deus também o é. A palavra é de Deus, portanto, aquilo que eu tenho na palavra vem de Deus. Veja, meu querido irmão, o versículo 5, quando esse homem que clamou ao Senhor diz: eu aguardo o Senhor. Lá no meu coração, lá na minha alma, eu tenho um desejo, Senhor. O meu desejo é conhecer a sua palavra. Eu desejo ver a sua palavra se cumprindo. Você tem se surpreendido com o desejo de ver Cristo voltar em breve? Ou você é tentado a dizer: Senhor, eu comecei agora o meu curso superior, Senhor. Eu queria tanto dar para o meu pai e para a minha mãe a alegria do diploma. Senhor, não volta agora não. Ou de repente você está dizendo: Senhor, eu sei que o céu é bom, mas eu quero tanto casar. Será que o Senhor não pode esperar somente o meu casamento? Meu irmão, nada se compara ao céu.
Você tem se surpreendido de vez em quando pensando, Jesus podia voltar hoje, e lá no seu coração dizendo, Maranata, volta mesmo, Senhor. Meu irmão, o salmista diz que ele deseja a palavra de Deus. Eu espero na sua palavra, porque os conselhos do Senhor são os melhores, são retos, porque os conselhos do Senhor são sábios. Esse é um santo desejo, deve ser um desejo espiritual, o desejo de compreender a palavra de Deus. Mas eu encontro aqui um terceiro desejo, o desejo de experimentar o socorro de Deus. Irmãos, qual crente não deseja o socorro de Deus numa época de tão grande aflição? Irmãos, o mundo está se tornando um lugar insuportável, até porque nós temos uma overdose de informação todos os dias. Irmãos, quando de manhã eu vou ao computador, eu sei sobre a Ucrânia muito mais do que talvez meu bisavô tenha conhecido sobre o Brasil, o país dele. Irmãos, eu conheço o mapa da Ucrânia, o nome das principais cidades da Ucrânia, o que o exército russo já atacou, as baixas, quantas pessoas saíram da Ucrânia, quem apoiou, quem não apoiou, quem já patrocinou carta condenando os ataques, o que a ONU fez. Irmãos, nós estamos super informados, é uma pandemia de informação, e eu não sei, meus irmãos, se nós estamos preparados para guardar tanta informação. Irmãos, olha o movimento de uma pessoa sentada num banco na praça, quando ela está rolando aquilo que é chamado nas redes sociais de linha do tempo. Ela está passando, numa velocidade frenética. Como é que o cérebro assimila? Irmãos, outro dia um especialista, que é membro da nossa igreja, me disse, pastor, há uma rede social muito popular, que as pessoas estão gastando menos de 1 segundo em cada nova postagem. Elas vão passando num movimento tão frenético, que elas vão passando aquilo, e de algum modo, ou pela luz, ou pela cor, ou pela forma da matéria, ou por uma logomarca, elas param naquela. Depois elas voltam a rolar aquilo. E às vezes alguém tem 5.000 contatos numa rede social. Se dos 5.000, só 10% publicaram algo nas últimas 5, 6 horas, são 500 publicações. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, mas ele é muito mais difícil também, porque a gente sabe das misérias, dos problemas, das dificuldades, em tempo real. Irmãos, tem países dos quais nós nunca ouviríamos falar, se não fosse essa era, a nossa era, a era da superinformação. Você já deve ter notado que nós estamos precisando do socorro de Deus. Pois bem, o salmista diz que quando o sol nasce e encerra a noite, isso se parece com o clamor dele pelo Senhor. Versículo 6, Senhor, a minha alma tem ansiado pelo Senhor, tem desejado o Senhor, tem buscado o Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Os guardas que trabalhavam nos dias do salmista, trabalhavam em meio à escuridão, irmãos, não havia iluminação, não havia energia elétrica como em nossos dias, e aqueles homens não sabiam quando poderiam ser atacados, não apenas por homens, mas por animais ferozes. E o anseio de todo guarda era o romper da manhã, era o sol nascer. Eu não sei se você é uma daquelas pessoas que já disse, olha, à noite quando a cidade está em silêncio, eu estou no meu interior agitado, e os problemas crescem na minha cabeça, e a noite se torna comprida, e eu desejo o nascimento do sol, e eu desejo alguma claridade, porque a minha alma está sombria. A palavra de Deus fala de um homem que teve um santo desejo, o desejo maior do que o guarda tem pelo nascer do sol, ele tinha por Deus, desejou o Senhor. Meus irmãos, então, aquele homem que estava no fundo do mar, dizendo, das profundezas em que estou afogado, clama ao Senhor, e vai ao tribunal dizendo, Senhor, ouve a minha causa. Agora, ele sai do tribunal e vai para os muros da cidade, e lá nos muros da cidade, ele sobe e tenta vislumbrar o sol nascendo, porque ele está dentro dos muros guardando a cidade, e a luz do sol demora de chegar ali, e ele vai para cima do muro,
e ele começa a desejar a chegada dos primeiros raios de sol. Meus irmãos, 1 de João, capítulo 1, versículo 8, nos fala do nascimento do sol num coração que está tomado pelo pecado. 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. É o que a palavra de Deus diz. Agora, veja o versículo 8. Se confessarmos, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, então nós não estamos entre aqueles que negam que são pecadores. Nós confessamos o nosso pecado. Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Porque Ele é fiel, o Senhor não negará a palavra dEle. E porque Ele é justo? Porque é justo que aquele que é quebrantado e contrito tenha o seu pecado perdoado e nos purificar de toda injustiça. Vamos até o capítulo 2, verso 2. Então, na continuidade, o texto bíblico diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Graça de Deus que vai do norte ao sul, do leste ao oeste. A minha pergunta para você é: em meio às trevas desse mundo, você tem buscado o seu jeitinho, ou você tem desejado o nascimento do sol da justiça sobre a sua vida e experimentado esse desejo pelo socorro de Deus? Irmãos, Deus é soberano. Não há mal que sempre dure. Há um momento em que Deus diz basta. Busca o Senhor. Deus é poderoso. Se Ele ainda não te livrou, não é porque Ele não tenha poder, é porque Ele tem te permitido crescer na fé e na paciência, na dependência dEle. Mas Deus é poderoso. Deus é amoroso, irmãos. Deus não pirraça ninguém. Ele decide ouvir no melhor tempo, e o melhor tempo vem daquele que nos ama, que é o Senhor. Qual pai, diz o Senhor Jesus, ao ouvir um filho pedir um pão, daria uma pedra para o seu filho? Qual pai, ao ouvir o filho pedir um peixe, daria uma serpente? O Senhor está dizendo o seguinte: se vocês, que são pecadores, se sensibilizam com a fome daqueles que vocês amam, os filhos de vocês, como eu não me sensibilizaria com vocês, eu que sou o amor? Deus é amoroso, irmãos. Experimentem desejar o socorro de Deus. Agora, meu irmão, seja honesto. Houve vezes em que você lamentou porque Deus não te socorreu, mas você clamou a Deus? Você esperou em Deus mesmo? Ou você esperou em você, nos seus contatos, na sua experiência de vida, na sua inteligência, nos seus dotes intelectuais? Seja sincero, quantas vezes em meio ao sofrimento você clamou primeiro pelo socorro de Deus? Eu já disse aqui nesse púlpito, que no início do pastorado, irmãos, em uma outra cidade, eu fiquei impactado negativamente, porque uma senhora foi ao culto de oração, na quinta-feira também, e naquela igreja ela pediu oração porque ela disse que um exame apontou que ela estava com um tumor num órgão. E eu fiz duas perguntas a ela. Eu disse: a irmã crê que Deus é poderoso para responder e te curar? Creio. Segundo, a irmã crê que Deus pode não te curar, mas te dar forças para lutar contra essa enfermidade? Creio. Irmãos, a igreja inteira se ajoelhou e orou por aquela irmã. E ela disse que teria que fazer um novo exame, que seria um exame que detalharia melhor o estado de saúde dela. Na semana seguinte, irmãos, ela me procurou e disse: pastor, agradeço a igreja pelas orações, mas pode dizer à igreja que eu fiz um novo exame, nesse novo exame não tem nada. Então o médico disse que foi uma falha no equipamento,
o exame não foi correto, teve algum engano naquele outro exame. Irmãos, eu não falei de modo grosseiro com ela, não lembro as palavras, mas eu lembro que eu disse alguma coisa do tipo: minha irmã, eu vou continuar crendo que foi Deus quem te curou. Isso me impactou, Marcelo. Meus irmãos, a que ponto nós chegamos? Alguém chega com um exame que orientou um profissional de tal modo que ela saiu dali dizendo: eu tenho um tumor. A igreja ora. Domingo repeti isso, pela manhã à noite. A igreja orou. Aí o equipamento danificado, o exame não era bom, o médico não interpretou direito, porque a opção não pode ser que Deus em seu poder curou. Irmãos, muita gente não experimentou o socorro de Deus, porque nunca clamou de verdade pelo socorro dele. Me perdoem, irmãos, eu não estou falando isso para ninguém, estou falando ao mesmo tempo para todo mundo, inclusive para mim. Inclusive para mim. Quantos de nós de verdade não clamamos a Deus? Nós esperamos em tudo menos em Deus e reclamamos. Qual foi a última vez em que nós dissemos: Senhor, não vou fazer nada, eu apresento essa causa nas mãos do Senhor? A minha esposa, que certamente está conosco na transmissão, sabe disso. Alguns momentos em nossa história de vida, nós decidimos: olha, nós não vamos falar desse desafio, desse alvo para ninguém. Isso é algo nosso e do Senhor. E unidos como casal, unidos em amor, nós vamos colocar diante de Deus. Senhor, mais ninguém sabe disso. Eu não estou dizendo a você que você sempre tem que fazer isso não, sempre. Mas eu e minha esposa algumas vezes já fizemos isso. Coisa nossa. Nós dois acreditamos que precisamos de uma resposta de Deus nisso. Nós não vamos falar com ninguém, porque nós não queremos conselhos que possam trazer dúvida. Essa é uma questão diante de Deus. E se vier, nós saberemos que veio de Deus, irmãos. E quantas vezes vimos a resposta do Senhor e tivemos que admitir: isso aqui não teve interferência de ninguém, porque ninguém sabia. Nós dois e Deus sabíamos. Qual foi a última vez, meu irmão, em que você sinceramente dobrou-se em joelhos ou em lágrimas diante do Senhor e disse: Senhor, dessa vez eu e o Senhor, eu creio no Senhor, eu estou clamando ao Senhor, dessa vez eu não vou falar com mais ninguém, porque eu preciso ter certeza que vem do Senhor, porque se não vier, eu tenho certeza que o Senhor não quis. Casais, qual foi a última vez em que os casais disseram: nós dois e Deus agora, essa parada é entre nós e o nosso Deus? Irmãos, o salmista desejou a presença de Deus, mais do que guardas em perigo de vida desejaram o romper da alva, a chegada do sol, o nascer do sol. Um quarto desejo maravilhoso, que eu oro ao Senhor para que seja um desejo do seu coração, é o desejo de ver o povo de Deus vivendo na presença de Deus, e a Bíblia me encanta por isso também. Irmãos, a Bíblia não inspira egoístas, a Bíblia inspira solidários. Vejam que Deus valoriza o povo de Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, sem esquecer de Israel também, no Novo Testamento. Irmãos, Paulo chega à ousadia de dizer que Jesus morreu pela igreja. Ele morreu por cada salvo, é verdade, mas Paulo diz que ele morreu pela igreja. Em Efésios capítulo 5, Paulo diz isso: meus irmãos, olha, Cristo morreu pela igreja para a santificar. Vejam aí, irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 25, Cristo amou a igreja. Você já pensou assim? Que Jesus amou um povo, uma assembleia, uma reunião de crentes. Irmãos, desejos espirituais não são desejos para satisfazer os próprios deleites, e a palavra de Deus diz que às vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos para apenas satisfazer o nosso ventre, nossas vaidades. Imagine um crente dizendo: Senhor, me dê um carro melhor do que o meu vizinho, para mostrar que o meu Deus é mais poderoso que o dele. Que absurdo, irmãos. Deus precisa disso para mostrar que é Deus? Agora, irmãos, na Bíblia tem muito disso. Quando uma pessoa se arrepende e diz: Senhor, perdoa também a minha nação, perdoa o meu povo. Maravilhoso versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, os irmãos sabem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar, um povo, eu sararei a terra desse povo. Veja o que é um desejo espiritual. Quem está cheio da presença de Deus transborda, enche do Espírito Santo até que transborda e alcança os outros. Aí nós olhamos para o Salmo 130 e vemos então o salmista dizendo no versículo 7, Israel, espera no Senhor, Israel, como eu tenho esperado. Versículo 8, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. A imagem aqui, irmãos, é de um escravo. Porque o que é a redenção? A redenção é o pagamento de uma dívida. Alguém que não tinha capacidade de perdoar-se ou de pagar pela sua dívida, pela sua vida, pela sua liberdade, e alguém vai remir, vai redimir. O que o salmista está dizendo? No mercado de muitos escravos que é Israel, existe um Deus, o Redentor, que pode pagar por toda a dívida de Israel, redimir o povo de Israel. Então você que deseja ser ouvido por Deus, deseja compreender a palavra de Deus, deseja esperar comunhão com o Senhor e o socorro do Senhor, deseje também ver o povo do qual você é parte vivendo na presença de Deus. Primeiramente a sua família, em segundo lugar a sua igreja e depois o Brasil. Isso é um desejo espiritual, irmãos, porque não apenas eu tenho pecado contra o Senhor, a minha igreja e o povo brasileiro também, porque não é possível que eu seja feliz se o meu povo vive longe do Senhor, porque o povo precisa de uma esperança eterna, e essa esperança eterna está no Senhor. Desejar viver na presença de Deus, irmãos, é desejar que todos à nossa volta vivam assim também. E graças a Deus eu conheço em nossa igreja muitos crentes que vivem ardendo de desejo de ver os seus salvos por Cristo e falam aos familiares e compartilham Cristo no local de trabalho e dão testemunho nas redes sociais. Meus irmãos, desejar a presença e o poder de Deus é o que se espera de quem já recebeu o Espírito Santo de Deus, de quem nasceu de novo. Ore por isso e influencie quem está à sua volta. Somos uma geração de muitos desejos. Desejamos o novo smartphone, desejamos aquela viagem, desejamos o empreendimento tal, desejamos, temos desejado o Senhor, temos tido santos desejos.